Fala samurai, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aula e nessa aula estaremos aprendendo sobre uma outra propriedade do Flexbox que seria o Flex Wrap, beleza? O que seria o Flex Wrap? O Flex Wrap ele é uma propriedade do Flexbox, perdão, que ele faz com que a gente consiga estar quebrando ou não a linha de um conteúdo. Como assim, Cadu? Por exemplo, que nós temos lá, né, uma listagem, né, de itens, por exemplo. E aí, suponhamos que esse itens ele esteja na direção ali em linhas. Então, ou seja, vai estar um do lado do outro. Porém, caso, né, a gente coloque mais elementos dentro dessa área, digamos assim, dessa div, a gente quer com que haja uma quebra para poder nosso elemento ele não sair do nossa área, beleza? E aí, a gente consegue fazer isso de forma muito simples e muito fácil, utilizando essa propriedade Flex Wrap. Beleza? Mas se você não entendeu, não tem problema. Estarei ensinando para vocês aqui agora, mostrando um exemplo real, para a gente conseguir aí entender perfeitamente, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá para a prática. Então aqui já tenho a minha página, meu editor aqui, né? O meu HTML, meu arquivo de estilo criado. E aqui vamos estar criando aqui uma estrutura bem simples, tá? Só para a gente poder entender como que funciona essa propriedade aí do Flex Wrap. E aí, aqui no meu body, vou estar criando uma div chamada container. Talvez você já esteja cansado de ouvir eu falar sobre essa div, né, esse container, mas é porque eu sempre tento utilizar, né, classes padrões, beleza? E aí, container é como se fosse um bloco. Então, dentro desse bloco vai ter aí os meus subconteúdos, digamos assim. Então, tranquilo. E aqui agora eu vou estar criando aqui uma div. Aí eu vou estar colocando aqui uma classe com esse div também. E aí eu vou estar colocando aqui teste. E aí eu vou estar copiando essa mesma div aqui umas 10 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? E aí, vou estar abrindo, né, a minha página. Igual que vocês podem ver, ó, que tem a minha página que a gente está criando aqui agora. E vocês podem ver, nós temos aqui, né, 11 elementos, digamos aqui, chamado teste. Beleza? E aí, agora vamos cá na nosso arquivo de estilo. E aí, vou estar pegando essa classe container, beleza? Então, vou estar copiando, tá colando aqui. E aí, eu vou falar que ela vai ser do tipo flexível, beleza? Vou estar colocando flex direction, vai ser linha. Mas antes disso, vou estar falando aqui que ela vai ter uma máxima de largura de 360 pixels. Como também vai ter um mínimo de altura que vai ser 20 pixels, beleza? Vou estar colocando aqui uma borda que vai ser 1 pixel solid. E vou estar colocando aqui um black, beleza? E aí vamos ver como está a nossa página aqui agora. Então, se eu recarregar, você pode ver que agora está aqui, né? Um do lado do outro. E aí vocês podem analisar o seguinte, que nós temos aqui os nossos elementos, porém, esse último aqui, ele está saindo, correto? Mas vamos continuar aqui para depois a gente poder corrigir isso aqui, beleza? E aí, agora eu vou estar pegando a minha classe div. E aí, na minha classe div, eu vou estar colocando aqui, ó, uma margem de 5 pixels. Está colocando aqui um background, está colocando tomato mesmo, seria sei lá, meio que laranja. Vou estar centralizando o texto dentro dali da minha div, né? Está colocando aqui um tamanho de fonte de 5 ponto. Então vamos ver como está ficando lá agora. Então se eu recarregar aqui agora, então olha só, você pode ver que agora, né, o nosso elemento está aqui, porém já tem aqui mais de 3 elementos assim que saiu aqui dentro da minha div, do meu container, beleza? E aí, vamos agora resolver isso aqui, né? E como já falei para vocês, a gente consegue estar utilizando a propriedade chamada Flex Wrap, beleza? E aí, como eu já falei para vocês, geralmente, aqui no caso, vocês podem ver que saiu, né, o nosso elemento. E essa propriedade Flex Wrap, a gente vai estar inserindo na nossa div container e não na nossa div aqui, que de fato seria a div, né? Então, ou seja, que a gente quer com que esse container ele venha ter controle sobre os elementos aqui dentro. Então, ou seja, a gente vai falar para ele, vai falar o seguinte, container, eu quero que agora você não permita que os nossos elementos ele saia aqui da minha área. Eu quero que vocês façam uma quebra de linha para baixo, beleza? E aí a gente vai aprender agora a fazer isso lá com essa propriedade. Então, a gente vai estar colocando no container.
E aqui vai estar colocando aqui a propriedade flex wrap, beleza? E aí o flex wrap ele recebe aqui, né, 3 tipos de valores, beleza? Existe a no wrap, beleza? O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que não haja uma quebra de linha. Então ele não vai permitir que os nossos elementos aqui quebrem a linha, beleza? E aí, se a gente for salvar, né? Vou salvar aqui. Se eu recarregar, você pode ver que não aconteceu nada. Por quê? Porque esse flex wrap ele já vem como padrão, beleza? É o valor padrão. E aí ele faz com que a gente não permita, né, que esteja assim, realize uma quebra de linha, beleza? Então a gente aprendeu aqui sobre o no wrap. E aí tem também o wrap, beleza? O que ele faz? Ele vai fazer uma quebra de linha caso os meus itens não pudessem ser encaixados, compactados dentro da minha área. Então, por exemplo, aqui nós temos aqui, né, a div container, e aí você pode ver que a nossa div container ela é muito pequena comparado à quantidade de itens. E aí, como a gente utilizou lá, né, o valor o wrap, ele vai fazer com que, como ele não consegue compactar tudo aqui em uma linha só, ele vai fazer a quebra para baixo. Se a gente recarregar aqui a página agora, olha só o que vai acontecer. Ele quebrou o nosso item aqui para baixo, beleza? Então, o wrap, ele faz justamente isso. E aí também tem um outro valor aqui que a gente consegue estar utilizando, que como você deve saber, existe também o wrap inverso, beleza? E aí, como a gente já viu em outras propriedades, para a gente poder inverter, né, o comando, a gente coloca aqui o reverse, que no caso seria o wrap traço reverse. Que ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer que continue tendo a quebra de linha, caso a minha div não consiga compactar tudo dentro dela, porém vai ser o inverso. Então, esse aqui vai vir para cima e esse daqui vai vir para baixo. Então, deixa eu ver se eu salvei aqui certinho. Não salvei, então vou salvar aqui. E ao recarregar, olha só, então agora ele fez a quebra de linha, né? Como vocês podem ver. Porém, agora ele está quebrando ao inverso. Então, o meu último elemento vem como primeiro e os demais está como último aqui agora, beleza? Então, as propriedades que vai mais utilizar seria o no wrap, beleza? Que é essa daqui, ó. No wrap, para não deixar que haja uma quebra de linha, beleza? E o wrap, que ele vai fazer uma quebra de linha quando ele não conseguir compactar todos os flex itens, né? Que seriam os filhos, dentro aqui da minha área, beleza? Então são as duas aí propriedades, no caso, dois valores, perdão, que vai ser mais utilizado aí conosco durante o nosso desenvolvimento de projetos, de site, landing pages, etc, beleza? Então, é uma aula bem rápida só para demonstrar para vocês aí o poder que o Flex Wrap ele também tem, né? E a importância dele quando estamos desenvolvendo o nosso layout, beleza? Então, desde já, muito obrigado, um forte abraço, te vejo na próxima aula.